Dê a volta, Margarida, agora mesmo. Minha voz saiu tão seca que eu mal a reconheci. Um segundo antes, eu estava com os olhos fixos no para-brisa, observando a de estradinha de terra que levava à casa de minha filha para nossa reunião de família. E no instante seguinte, todo o sangue havia sumido do meu rosto. Minhas mãos estavam geladas. Meu coração batia tão forte no peito que parecia querer escapar. Minha esposa me lançou um olhar perplexo e depois voltou sua atenção para a estrada. Eduardo, o que está acontecendo? Por favor, eu murmurei, e então mais alto, dê a volta agora. Ela estava casada comigo há 38 anos, tempo suficiente para saber a diferença entre quando eu estava apenas chateado e quando eu estava realmente com medo. Ela não discutiu uma segunda vez. Agarrou o volante e verificou atrás de nós, e fez uma curva rápida no acostamento estreito. Cascalhos crepitaram sob os pneus. Minha respiração estava curta e rápida, enquanto nosso carro virava na direção oposta à reunião, para longe da casa, onde nossa filha Daniela havia prometido risadas, música, um churrasco, balões para os netos e um grande e feliz dia em família. Mas agora, eu sabia que seria diferente, porque alguns segundos antes eu tinha visto algo que me gelou o sangue. Uma caminhonete preta estava estacionada, escondida atrás de uma fileira de árvores perto do final da entrada da casa de Daniela, onde nenhum convidado estacionaria. Dois homens estavam parados ao lado. Eles não carregavam bandejas de comida nem cadeiras dobráveis. Eles observavam a estrada, observavam nosso carro, e um deles levou o telefone ao ouvido assim que nos viu chegar. E então minha própria filha saiu no alpendre, olhou diretamente para o nosso carro e não sorriu. Por que um pai deveria fugir do próprio filho? E que coisa terrível nos esperava se tivéssemos continuado a dirigir. Meu nome é Eduardo Santos. Eu tinha 66 anos. Era pai de 2 filhos, avô de 4 netos, e até aquele dia eu acreditava que a pior dor que um filho podia lhe causar era a frieza. Eu não tinha ideia de que uma filha pudesse fazer algo que faria seu próprio pai temer por sua vida. Enquanto Margarida acelerava pela estrada, ela não parava de me lançar olhares. Fale comigo, Eduardo. Virei-me no meu assento e olhei pelo vidro traseiro. Ninguém nos seguia ainda, mas isso não me acalmou. Meu peito ainda estava apertado. Não vá para casa, eu disse. Não pare em nenhum lugar por perto, apenas dirija. Ela assentiu. Certo. Esse era o tipo de mulher que Margarida era. Forte, calma, o tipo de esposa que não precisava de todas as respostas imediatamente. No entanto, eu senti a preocupação dela preencher o interior do carro. Dirigimos em silêncio por quase 5 minutos antes que ela parasse em um posto de gasolina antigo com uma placa azul desbotada e uma pequena lanchonete anexa. Era o tipo de lugar onde os caminhoneiros paravam para um café. Algumas pessoas estavam perto das bombas. Uma senhora idosa regava flores perto da porta da lanchonete. Seguro o suficiente, pensei. Seguro o suficiente por um momento. Margarida estacionou ao lado do prédio e desligou o motor. Então ela me olhou diretamente nos olhos. Conte-me tudo. Abri a boca, mas por um segundo, nenhuma palavra saiu. Minha garganta estava seca. Peguei a garrafa de água no porta-copos, desenrosquei a tampa com dedos trêmulos e tomei um gole. Eu vi a Daniela, eu disse. Ela franziu a testa. Bem, obviamente. Estávamos indo para a casa dela. Não, eu retruquei. Eu vi o rosto dela. Isso paralisou Margarida. Há coisas que só se entende depois de construir uma vida com alguém. Um estranho não teria sabido o que é o que eu queria dizer, mas Margarida, ela sabia. Ela sabia que eu estava falando da expressão nos olhos de nossa filha. Daniela tinha meus cabelos pretos e o queixo forte de Margarida. Pequena, ela tinha o sorriso mais brilhante do mundo. Quando tinha 7 anos, ela corria para a porta todas as noites gritando: "A mamãe chegou!" Quando tinha 10 anos, ela chorou por uma hora porque encontrou um filhote de passarinho na calçada e queria salvá-lo. Quando fez 16 anos, ela começou a mudar. Pouco a pouco mentia mais, ria menos. Tornou-se secreta, orgulhosa, facilmente irritável. Mas mesmo assim, mesmo através de tudo isso, eu geralmente ainda conseguia encontrar um pouco de doçura em seu rosto. Não hoje.
Naquele dia, quando ela apareceu na varanda e olhou para o nosso carro, sua expressão era dura, vazia, quase expectante, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Margarida recostou-se lentamente no banco. O que mais você viu? O caminhão, os homens. Engoli em seco. Eles estavam se escondendo, Margarida. Não eram convidados. E Daniela olhou para eles antes de olhar para nós. As sobrancelhas dela se franziram. Você tem certeza? Sim. Agarrei o braço dela. E então, um daqueles homens levantou o telefone. Parecia algo ruim. Tudo em mim dizia que era ruim. Ela olhou através do para-brisa para a estrada deserta. Poderia ser algo de trabalho? Talvez Daniela tenha contratado ajuda para minha festa. Eu queria que fosse verdade. Queria mais do que tudo. Mas no fundo, eu já sabia a resposta. Você não viu o rosto dela, eu disse suavemente. Não era uma filha esperando os pais. Era alguém esperando que algo começasse. Margarida expirou lentamente e esfregou o queixo. Então vamos chamar a polícia. Essas palavras deveriam ter me confortado. Em vez disso, elas reviraram meu estômago, porque se chamássemos a polícia, eu teria que explicar a coisa sobre a qual eu havia permanecido em silêncio por 3 meses. E o silêncio, eu estava começando a entender, é muitas vezes onde os problemas crescem. Olhei para a minha aliança, minhas mãos tinham parado de tremer um pouco, mas só um pouco. Há algo que eu deveria ter te contado, murmurei. O rosto de Margarida mudou imediatamente, não com raiva, apenas em alerta. O quê? Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou no meu bolso. Daniela. Todo o meu corpo enrijeceu. Margarida olhou para a tela, depois olhou para mim novamente. Não atenda se não quiser, mas eu já sabia que precisava ouvir a voz dela. Apertei aceitar e coloquei no viva voz. Pai. A voz de Daniela era calorosa, suave, quase alegre. Alegre demais. Onde vocês dois estão? Todo mundo está aqui. Todo mundo. Essa palavra me causou um arrepio na espinha, porque eu não tinha mais certeza do que todo mundo realmente significava. Tentei manter minha voz firme. Tivemos que parar para abastecer. Houve uma pequena pausa, minúscula, mas estava lá. É estranho, ela disse. A mamãe abasteceu antes de sairmos. Os olhos de Margarida se ergueram para os meus. Eu não disse nada. Daniela riu suavemente. Pai, você está bem? Parece nervoso. Olhei para o vidro do restaurante, para meu próprio reflexo, pálido e assustado. E de repente me lembrei de outro telefonema. Tarde da noite, 3 meses atrás, Daniela sussurrando, falando de dinheiro, falando de pressão, falando em fazer algo apenas uma vez para resolver tudo. Na época, eu havia me dito que devia ter entendido errado. Eu queria acreditar que tinha entendido errado. Um pai pode mentir para si mesmo quando a verdade dói demais. Agora, eu sabia que a tinha ouvido claramente. Pai, Daniela repetiu. Não vamos, eu soltei. A linha ficou em silêncio. Então o tom dela mudou. Cortante, nem triste nem desapontado, mas afiado. Senti Margarida se endireitar ao meu lado. Não vamos, repeti. Daniela baixou a voz. Alguém falou com você? Meus dedos se apertaram ao redor do telefone. Falar comigo sobre o quê? Outra pausa. Então sua voz suave retornou, mas soava falsa agora, como um sorriso pintado em uma parede. Você está tornando isso estranho, pai? As crianças estão esperando. Marcos fez aquela torta de pêssego que você gosta. Marcos era o marido dela. Gentil na aparência, cauteloso com as palavras. Sempre dando abraços demorados demais e sorrindo demais. Antes, eu pensava que ele estava apenas tentando ser querido. Recentemente, eu havia começado a me perguntar se ele não observava as pessoas como se observa portas trancadas, sempre pensando em como abri-las. Diga às crianças que sinto muito, eu disse. Então encerrei a ligação. Por um momento, o único som era o zumbido do velho letreiro de refrigeração do lado de fora do restaurante e o assobio distante de um caminhão que deixava a rodovia. Margarida virou-se para mim. Eduardo, o que está acontecendo? Fechei os olhos.
3 meses atrás, Daniela tinha vindo à nossa casa sozinha, sem Marcos, sem as crianças. Ela parecia cansada, suada, agitada. Pediu um café, mas mal o tocou. Então ela me disse que tinha feito maus investimentos. Depois, disse que não era só ela. Marcos também tinha dívidas, e eram grandes. Então, ela me perguntou se eu ainda guardava os documentos da propriedade no cofre de casa. Na época eu tinha rido e dito: "Por que você está me perguntando isso?" Ela também tinha rido, mas apenas com a boca, não com os olhos. Agora, naquele estacionamento de posto de gasolina, cada peça voltava para mim como fragmentos de um quebra-cabeça que se encaixavam de forma brutal. O convite súbito para na reunião, a maneira como Daniela tinha insistido para que chegássemos cedo, antes do resto da família. O modo como Marcos havia enviado 3 mensagens de texto para garantir que levássemos a pasta azul com os documentos antigos da família. Ele alegava que as crianças queriam vê-los para um projeto escolar. O caminhão escondido. Os homens que esperavam. O rosto da minha filha. Olhei para Margarida e finalmente pronunciei as palavras que eu tinha tido vergonha demais de dizer antes. "Acho que Daniela queria mais do que uma reunião", murmurei. "Acho que ela nos queria sozinhos. Acho que ela queria os papéis da casa, as informações sobre as economias, talvez mais. E acho que aqueles homens estavam lá para nos forçar caso recusássemos." Margarida me encarou atônita. Depois, o rosto dela também empalideceu. Antes que ela pudesse responder, meu telefone vibrou novamente. Não era Daniela desta vez. Era uma mensagem de texto de Marcos. "Não torne isso mais difícil do que o necessário. Voltem agora, ou Daniela não terá escolha." Meu sangue gelou. Margarida leu por cima do meu ombro. Então, naquele exato momento, uma caminhonete preta saiu da rodovia e entrou lentamente no estacionamento do posto de gasolina. E quando a porta do motorista se abriu, vi um dos homens da entrada de Daniela descer e nos encarar diretamente. Margarida viu o homem no mesmo instante que eu. Ela não gritou, não entrou em pânico. Apenas estendeu a mão para as chaves do carro e disse em voz baixa: "Abaixe-se." Deslizei tão rápido no meu assento que minha bolsa virou no chão. Protetor labial, lenços de papel, meus óculos de leitura, um pacote de balas de menta. Tudo se espalhou perto dos meus sapatos. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir mais nada. Pela janela lateral, vi botas atravessarem o asfalto rachado do posto de gasolina. Passos lentos, calmos, do tipo que pertencem a alguém que já acredita ter o controle. Margarida ligou o motor. A caminhonete preta parou 2 fileiras adiante, bloqueando a saída mais fácil. O homem que desceu era alto e tinha ombros largos. Ele usava uma jaqueta marrom desbotada e um boné de beisebol puxado para baixo. De onde eu estava sentado, não conseguia ver todo o seu rosto, mas não precisava. Eu conhecia aquele corpo. Eu conhecia aquela maneira de andar. Era um dos 2 homens escondidos perto da entrada de Daniela. A porta do restaurante se abriu atrás de nós. Uma garçonete saiu carregando uma bandeja de copos vazios, viu a caminhonete, viu nosso carro e diminuiu o passo. A senhora idosa com as flores tinha parado de regar. Até o ar parecia congelar. O homem levantou uma mão como se estivesse cumprimentando um amigo. Margarida engatou a marcha ré. O sorriso do homem desapareceu. Então, outra caminhonete entrou no estacionamento atrás de nós. Minha respiração ficou presa tão forte que doeu. "Eles nos cercaram", murmurei. A mandíbula de Margarida se contraiu. "Ainda não." Ela virou o volante bruscamente, deu ré sobre a calçada e cortou o caminho por um pedaço de grama seca atrás do posto de gasolina. O carro quicou tanto que bati meu ombro contra a porta. Agarrei a alça acima da janela e me segurei. Uma lixeira voou para o lado no retrovisor. Alguém gritou. A caminhonete preta rugiu atrás de nós. Passamos pelo restaurante e entramos em uma pequena estrada lateral que contornava a parte de trás do posto. Cascalhos jorraram sob os pneus. Minha esposa não era do tipo que dirigia de forma imprudente. Ela respeitava os limites de velocidade. Usava as setas em estradas desertas, mas, naquele momento, ela dirigia como alguém que entendia que nossas vidas importavam mais do que as regras.
Virei-me no meu assento e olhei para trás. A caminhonete nos seguia. Ligue para o 190, disse Margarida. Meus dedos tatearam a tela. Apertei o botão errado 2 vezes antes de finalmente fazer a ligação. A atendente respondeu, calma e clara, e tentei explicar, com a voz trêmula, que estávamos sendo seguidos perto da rodovia estadual do Sol, que tínhamos motivos para acreditar que homens estavam tentando nos parar, que a reunião de família da nossa filha poderia ter sido uma armadilha. Mesmo para os meus próprios ouvidos, aquilo parecia inacreditável. A atendente me disse para permanecer na linha e continuar descrevendo onde estávamos. Eu fiz isso. Li os nomes das ruas. Descrevi a caminhonete. Disse a ela que havia pelo menos 2 homens, talvez mais. No início, eu não havia mencionado o nome de Daniela. Dizer aquilo em voz alta era como engolir vidro quebrado. A estrada serpenteava por campos abertos e árvores esparsas. A caminhonete permanecia perto o suficiente para que eu visse a poeira rolar sobre o capô. Então ela acelerou. Margarida, eu disse, com a voz embargada, eles estão se aproximando. Eu sei. À nossa frente, a estrada secundária se dividia. Uma direção levava à cidade, a outra se aprofundava nas antigas terras agrícolas e em galpões de armazenamento vazios. Margarida pegou a estrada da cidade sem hesitar. A caminhonete nos seguiu. Colei o telefone mais perto da orelha. A atendente disse que policiais estavam a caminho, mas que a patrulha mais próxima ainda levaria vários minutos para chegar. Vários minutos. Parecia uma eternidade. Então meu telefone bipou com outra chamada. Daniela, eu ignorei. Depois Marcos. Ignorei-o também. Então Daniela de novo. Margarida me lançou um olhar por meio segundo. Coloque no viva voz, eu atendi. Pai, pare com isso agora. A voz de Daniela saiu, e a falsa doçura de antes havia sumido. Sua voz estava tensa, irritada, assustada. Fixei os olhos na estrada à frente. Você mandou homens atrás de nós. Não, ela retrucou secamente. Mandei amigos para trazê-los de volta antes que vocês arruinassem tudo. Tudo? A palavra me atingiu como um tapa. O que você pretendia fazer? Nos assustar, nos encurralar, pegar nossos documentos, pegar nosso dinheiro? Não era para ser assim, ela disse. Aquilo doeu mais do que se ela tivesse gritado. Não porque melhorasse as coisas, mas porque provava que elas eram reais. Margarida continuava a dirigir, os olhos fixos na estrada, eu disse. Então me diga exatamente como era para ser. A respiração de Daniela passou pelo viva-voz dura e irregular. Por um momento, ouvi vozes ao fundo. Marcos dizendo algo em tom ríspido, uma criança rindo ao longe. Aquilo quase me fez chorar. Havia crianças lá. Nossos netos estavam lá, perto de toda a feiura que seus pais haviam construído. Então Daniela falou novamente, mais baixo desta vez. Vocês só deveriam assinar algumas coisas. Minha mão tremia tanto que quase deixei o telefone cair. Assinar o quê? Documentos de transferência, documentos de empréstimo, formulários de autorização temporária. Era só até que eu pudesse resolver o problema comercial. Margarida soltou um suspiro amargo pelo nariz, mas não disse nada. Eu murmurei. Você nos convidou para uma reunião de família para nos enganar e nos fazer assinar a nossa casa. Não é só a casa, Daniela explodiu. Você sempre faz isso, você faz parecer mais cruel do que é. Estou me afogando aqui. E então você pensou que poderia nos afogar também, retruquei secamente. Houve silêncio. Então ela disse a única coisa que eu jamais esqueceria. Vocês não perderiam nada se cooperassem. A caminhonete atrás de nós se aproximou. Meu estômago revirou. Aquela palavra, cooperassem, me dizia mais do que qualquer confissão poderia. Significava que ela já esperava resistência. Significava que os homens não estavam ali de enfeite. Significava que ela havia planejado o medo. Eu disse muito calmamente. Eu não sei quem você é neste momento. A voz dela falhou pela primeira vez. Pai, por favor, se você for a polícia, estou acabada. Quase ri. Não porque algo fosse engraçado, mas porque a tristeza havia se tornado grande demais para sentimentos normais. Você deveria ter pensado nisso antes de armar uma armadilha para seus próprios pais. Então encerrei a chamada. Por alguns segundos,
Nem Margarida nem eu falamos. A estrada se alargou à nossa frente e finalmente chegamos à beira de uma rodovia mais movimentada. Dois postos de gasolina, uma farmácia, uma loja de produtos agropecuários, um semáforo. A vida normal. Pessoas se movendo em uma tarde comum, comprando bebidas, abastecendo, carregando compras, jamais imaginando que, em um sedã cinza, um pai percebia que sua filha havia cruzado uma linha que nunca poderia ser descruzada. A caminhonete preta diminuiu a velocidade quando chegamos à rodovia. Talvez o motorista tenha visto mais gente. Talvez estivesse preocupado com as câmeras. Talvez tivesse recebido novas ordens. Seja qual fosse o motivo, ele ficou mais para trás. A atendente do 190 nos disse que um policial queria que estacionássemos no estacionamento da farmácia e esperássemos perto da entrada, onde havia câmeras de segurança e testemunhas. Margarida fez exatamente isso. Estacionamos sob uma luz forte perto das portas de entrada. A caminhonete passou uma vez lentamente, depois seguiu em frente. Eu me afundei no banco. Todo o meu corpo de repente se sentiu fraco, como se o medo tivesse me mantido ereto e agora me abandonasse. Margarida se virou para mim. Precisamos de toda a verdade agora. Chega de proteger a Daniela. Chega de amenizar qualquer coisa, entendeu? Eu assenti, com as lágrimas subindo aos meus olhos. Eu sei. 2 viaturas policiais chegaram em poucos minutos. Uma das policiais era uma mulher na casa dos 40, com olhos cansados, mas gentis. O outro era mais jovem, sério, vigilante. Eles ouviram atentamente enquanto contávamos o que havia acontecido. No início, senti-me constrangido. Então a policial leu as mensagens de texto e sua expressão mudou. Em seguida, ela ouviu a gravação da ligação para o 190 e anotou cada palavra que Daniela havia dito. Depois Margarida lhes falou sobre os caminhões e os homens. Finalmente, forcei-me a contar a parte que eu havia escondido. Há 3 meses, Daniela não havia apenas me perguntado sobre o cofre e os documentos da casa. Ela também havia feito perguntas estranhas sobre meu testamento, sobre o fato de a propriedade estar em nome de Margarida e no meu, sobre o fato de minha filha Clara conhecer o valor exato do nosso terreno. Naquela época, eu havia fingido não notar o quão bizarro aquilo era. Então, 2 semanas depois, encontrei uma cópia do nosso antigo registro de propriedade faltando no escritório em casa. Eu me culpei. Pensei que talvez o tivesse extraviado. Agora eu sabia melhor. A policial mais velha, cujo distintivo indicava Murrow, perguntou: "Sua filha tinha acesso à sua casa?" "Sim", eu disse. "Ela costumava ter. Ela ainda tinha uma chave antiga para emergências. Pelo menos eu pensava que era para emergências. Ela anotou isso. Então ela perguntou: ela ou o marido dela estavam sob pressão financeira?" Eu ri uma vez, um riso seco e amargo. Isso é dizer de forma gentil. E lentamente, peça por peça, toda a dimensão do problema começou a se revelar. Daniela havia lançado uma pequena empresa de construção há 2 anos com um sócio comercial chamado Vincent Mercier, sem nenhuma ligação conosco. No início, as coisas iam bem. Então Daniela havia pegado dinheiro emprestado demais, tentando se expandir rapidamente. Ela havia comprado equipamentos que não podia pagar. Ela havia prometido aos trabalhadores empregos que nunca se concretizaram de fato. Marcos também havia gasto dinheiro como se o sucesso fosse garantido. Móveis novos, depósitos para a escola particular, itens de grife que ele gostava de esconder sob a palavra investimentos. Quando a empresa começou a afundar, eles não diminuíram o ritmo. Pegaram mais empréstimos, então veio a pior parte. Nem todo o dinheiro vinha do banco. Uma parte vinha de homens que não esperavam educadamente para serem pagos. Eu vi a caneta de Murrow parar por um segundo. "Como o senhor sabe disso?" Eu baixei os olhos para minhas mãos. "Porque eu a surpreendi uma noite ao telefone." Ela disse: "Eu vou fazê-los assinar. Me dê apenas até a reunião." Eu disse a mim mesmo que devia ter entendido errado. Eu disse a mim mesmo que nenhuma filha faria isso com os próprios pais. Margarida fechou os olhos brevemente. Senti-me doente de vergonha. "Eu deveria ter contado a ela", eu murmurei. "Eu deveria ter contado a alguém." A voz de Monroe se suavizou. "O senhor está nos contando agora.
Mas isso não apagava a culpa, apenas a nomeava. Os policiais perguntaram se Daniela já havia sido violenta antes. Eu disse: não, não exatamente. Mas havia tido explosões, pratos quebrados, uma porta batida tão forte que o batente havia rachado. Palavras duras, aquele tipo de raiva que preenche um cômodo antes mesmo que uma pessoa levante a mão. Moreau fez uma última pergunta. O senhor acredita que ela tinha a intenção de lhes fazer mal físico hoje? Olhei para Margarida. Então eu disse a verdade. Acho que ela nos queria assustados, o suficiente para obedecer. Mas uma vez que o medo entra em um plano, o verdadeiro mal nunca está longe. Isso foi suficiente para elas. Elas disseram que iriam à propriedade, verificariam a situação, identificariam os homens e se certificariam de que nossos netos estavam seguros. Elas nos aconselharam a não voltar para casa por enquanto, caso Daniela ou os outros aparecessem lá. Em vez disso, sugeriram que ficássemos em algum lugar seguro pela noite, talvez com familiares de confiança. Clara, minha filha morava a 40 minutos na cidade vizinha. Ela era prática, forte e impossível de enganar. De repente, eu gostaria de tê-la chamado assim que Daniela começou a agir de forma estranha semanas atrás. Nós dirigimos até a casa de Clara, seguindo o conselho da polícia. Uma viatura policial nos seguiu por parte do caminho. Depois se separou quando estávamos próximos. Durante todo o trajeto, eu esperava que meu telefone tocasse novamente. Não tocou. Aquele silêncio parecia pior. Clara abriu a porta antes mesmo que batêssemos 2 vezes. Ela lançou um olhar para o meu rosto e me puxou para dentro sem fazer perguntas. O marido dela, Tomás, trancou a porta imediatamente. Os filhos adolescentes deles receberam ordens para subir. Então Clara me sentou à mesa da cozinha, fez um chá que mal provei e ouviu tudo. No início, ela parecia atordoada, depois zangada, e então algo ainda mais triste, magoada. Eu sabia que algo estava errado com Daniela, ela disse suavemente, mas não isso. Margarida estava perto da janela observando a rua. Clara perguntou: a polícia foi à casa? Sim, e as crianças? Elas disseram que iriam verificar. Clara apertou as 2 mãos contra a boca, depois as abaixou. Essas pobres crianças. Era assim com Clara. Mesmo na raiva, ela procurava pelas pessoas mais pequenas e inocentes no ambiente. A noite se arrastou. Cada minuto parecia esticado. O sol se pôs. Tomás acendeu as luzes da varanda. Clara mantinha o telefone na mão. Margarida andava de um lado para o outro. Eu permanecia sentado à mesa, pensando em Daniela aos 5 anos, Daniela aos 10 anos, Daniela aos 18 anos, Daniela no dia do seu casamento, Daniela segurando seu primeiro bebê, e cada lembrança continuava a se chocar com a próxima, até que eu não conseguia mais separar a filha que amava da mulher que havia armado uma armadilha. Por volta das 20h30, a delegada Silva, ou policial Silva, ligou. Coloquei no viva-voz. A voz dela estava calma, mas havia uma tensão por baixo. Fomos ao endereço do encontro. A maioria dos convidados já havia sido dispensada. Seus netos estão seguros. Eles estão com um vizinho neste momento enquanto determinamos os próximos passos. Quase chorei de alívio. E a Daniela? Perguntou Margarida. Houve uma pausa. Sua filha não está em casa, a cozinha congelou. O que quer dizer, não está lá? Perguntou Clara. Ela saiu antes da nossa chegada, disse Moreau. O marido dela está lá. Ele alega que foi um mal-entendido e diz que os homens eram apenas sócios comerciais ajudando na preparação do evento. No entanto, um dos caminhões de que nos falaram foi encontrado abandonado perto de uma estrada de serviço. Ainda estamos procurando o motorista e Daniela. Uma sensação fria subiu pela minha espinha. Então Moreau disse a parte que mais me gelou. Também encontramos vários documentos de transferência de propriedade não assinados na mesa da sala de jantar, assim como cópias de arquivos do seu escritório em casa. Mister Santos, um desses papéis inclui uma versão de treinamento falsificada da sua assinatura. Minha boca se abriu. Clara fez um som de puro nojo. A mão de Margarida se fechou em punho, mas Moreau não havia terminado. Há mais uma coisa.
Um vizinho disse que sua filha saiu apressadamente depois de pegar uma caixa metálica trancada da garagem. O senhor sabe o que pode estar dentro dessa caixa? Fixei a mesa. Então a resposta me atingiu tão de repente que me senti tonto. A caixa do cofre da família. Não a da nossa casa, a antiga. Aquela que Daniela acreditava ainda conter a escritura original da propriedade do lago que meu pai havia me deixado. E se Daniela havia partido atrás dessa caixa, então ela não estava fugindo. Ela ainda estava tentando terminar o que havia começado. Empurrei minha cadeira tão rápido que ela rangeu alto no chão da cozinha de Clara. Ela pensa que a de escritura está nessa caixa, eu disse. Margarida se virou da janela. Tem certeza? Sim, eu disse. Ela me perguntou há anos quando meu pai morreu. Eu disse a ela que os papéis da propriedade do lago eram guardados em uma caixa metálica na garagem antes de movermos a maioria dos documentos para o cofre da casa. Ela deve ter se lembrado. Clara cruzou os braços firmemente sobre o peito. Eram guardados lá. Eu assenti. A verdadeira escritura não está mais nessa caixa. Eu a movi para o banco há quase 6 anos. Mas Daniela não sabe disso. Por um minúsculo segundo, o alívio atravessou o cômodo como uma brisa fraca. Então ele desapareceu, porque mesmo que a verdadeira escritura estivesse segura, Daniela ainda havia roubado a caixa, falsificado minha assinatura e tentado nos prender com homens estranhos que esperavam perto da casa dela. O problema era muito maior do que um único papel. A voz da delegada Silva, ou policial Silva, voltou pelo telefone. Isso nos ajuda. Não saiam de casa esta noite. Tranquem tudo. Poderemos precisar de vocês amanhã de manhã para prestar depoimentos completos e examinar os documentos que recuperamos. Estaremos aqui, disse Margarida. Após o fim da ligação, o silêncio se instalou na cozinha. Clara sentou-se lentamente à minha frente. Seu rosto parecia pálido sob a luz suave sobre a mesa. Pai, ela disse muito baixinho, preciso te perguntar uma coisa, e não estou tentando te machucar. Você já deu a Daniela alguma razão para pensar que ela poderia fazer isso e que você a protegeria de qualquer forma? A pergunta doeu porque era justa. Olhei para minhas mãos por um longo momento. Sim, eu disse. Margarida soltou um suspiro discreto. Não com raiva, apenas triste. Era verdade. Eu havia protegido Daniela vezes demais. Não de joelhos ralados ou problemas de pátio de escola. Isso era normal. Refiro-me às vezes mais importantes, às vezes perigosas, às vezes em que o amor havia deixado de ser ajuda e começado a se tornar um acobertamento, né? Quando Daniela tinha 15 anos e foi pega roubando fones de ouvido em uma loja, eu disse ao gerente que ela estava de luto pelo avô e não estava pensando claramente. Quando ela tinha 19 anos e pegou o dinheiro emprestado da irmã sem nunca devolver, eu disse a Clara para deixar para lá porque a irmã estava buscando seu caminho. Quando ela tinha 27 anos e gritou com Margarida durante o jantar de ação de graças por causa de um empréstimo, eu fiz a sobremesa, mudei de assunto e agi como se a sala não tivesse acabado de rachar ao meio. Todas as vezes eu dizia a mim mesmo que estava mantendo a família unida. Agora, eu via o que realmente havia feito. Eu havia ensinado à minha filha que os problemas podiam ser amenizados, explicados, escondidos debaixo da toalha de mesa até que as visitas fossem embora. Clara não disse, eu te avisei. Ela não precisava. A verdade já estava na sala. Tomás pigarreou. Precisamos de um plano para esta noite. Isso nos trouxe de volta ao presente. Ele reverificou as fechaduras. Clara fechou as cortinas. Margarida ligou para a linha de emergência do banco para garantir que nosso acesso ao cofre seria notificado se alguém tentasse algo estranho. Liguei para nossa vizinha, senhora Silva, e pedi a ela para vigiar nossa casa e não abrir a porta para ninguém, especialmente para Daniela ou Marcos. Ela pareceu chocada, mas prometeu. Por volta das 9h30 da noite, os filhos de Clara desceram de meias e perguntaram se o vovô estava bem. Sorri e disse que sim, daquele jeito que os adultos fazem quando tentam não passar seu medo para as crianças. Eles me abraçaram mesmo assim. O mais velho Lucas murmurou. Mamãe diz que a tia Daniela fez algo errado. Toquei sua bochecha. Ela fez escolhas muito ruins.
Lucas acenou com a cabeça com o rosto sério de um menino tentando entender os problemas dos adultos. Você está seguro aqui? Sim, eu disse. E desta vez eu realmente acreditava nisso. Por enquanto. Ele pareceu satisfeito e subiu. Aquilo quase me quebrou. As crianças fazem as perguntas mais claras. Você está seguro? Está tudo bem? Alguém fez algo errado? Os adultos enterram as mesmas perguntas sob camadas de orgulho e desculpas. Mais tarde, depois que todos se acalmaram, Clara preparou o quarto de hóspedes para Margarida e eu, mas o sono não vinha. Eu permaneci acordado, fitando o ventilador de teto, girando em círculos lentos no escuro. Ao meu lado, a respiração de Margarida permanecia irregular. Eu sabia que ela estava acordada também. Depois de um momento, ela disse suavemente: Continua a repassar o caminho. Eu também. Virei-me de lado. Se você não tivesse visto aquele caminhão, eu sei. O resto da frase permaneceu não dito. Se eu não tivesse levantado os olhos no momento certo, se eu não tivesse confiado na sensação fria no peito, se Margarida tivesse me ignorado e continuado a dirigir, poderíamos ter estacionado diretamente na entrada da casa de Daniela, saído sorrindo, levando a de uma sobremesa e as cadeiras dobráveis, caminhando direto para o que nos esperava. A mão de Margarida encontrou a minha no escuro. Você nos salvou, ela disse. Eu não me sentia corajoso. Eu me sentia velho, abalado e com o coração partido. Eu deveria ter falado antes, murmurei. Sim, ela disse. E então, após uma pausa. Mas você falou quando era mais importante. Essa gentileza fez lágrimas escorrerem silenciosamente pelos meus cabelos. Em algum momento depois da meia-noite, meu telefone acendeu na mesa de cabeceira. Daniela. Todo o meu corpo enrijeceu. Margarida se ergueu sobre um cotovelo. Você não precisa atender, mas eu precisava. Saí para o corredor para não acordar ninguém e encostei o telefone na orelha. Por um segundo, tudo o que ouvi foi a respiração dela e um leve ruído de motor, como se estivesse sentada em um carro estacionado. Então ela disse: Pai. Sem raiva desta vez, sem falsa doçura, apenas uma voz cansada e esgarçada. Onde você está? Perguntei. Não importa. Importa para a polícia. Ela soltou uma risada sem humor. Então você realmente fez isso. Você nos mandou ser perseguidos por homens em caminhões, eu disse. O que você pensou que aconteceria? A respiração dela ficou mais pesada. Não era para ter ido tão longe. Lá estava ela de novo. Aquela frase inútil. Não era para. Como se uma armadilha com documentos falsificados e pressão envolvida pudesse, de alguma forma, permanecer limpa e inofensiva. Encostei-me na parede. Então me diga claramente, sem meias palavras, quem são esses homens? Por um longo momento, pensei que ela fosse desligar. Em vez disso, ela disse: um agiota. Um agiota precisa de 2 caminhões e homens escondidos nas árvores? Começou com um agiota, ela gritou, e então baixou a voz. Depois a dívida foi vendida. Em seguida, outras foram adicionadas: taxas, prazos, ameaças. Vincent desapareceu. Marcos entrou em pânico. Eu entrei em pânico. Esse nome de novo, Vincent. Seu sócio comercial. Onde está Vincent agora? Eu não sei, ela disse. E pela primeira vez eu acreditei nela. Fechei os olhos. Quanto você deve? Ela permaneceu em silêncio. Daniela. 280 mil reais, ela murmurou. Meus joelhos quase cederam. Eu esperava um problema. Não um problema desse tamanho. Como? A voz dela se elevou bruscamente. Porque eu estava tentando construir algo. Porque toda vez que eu chegava perto, algo dava errado. O equipamento atrasava, os contratos caíam. Os trabalhadores queriam ser pagos. Marcos não parava de dizer que um bom contrato resolveria tudo. Vincent não parava de dizer: pegue emprestado agora, pague depois. E a coisa foi se acumulando. E em vez de nos dizer a verdade, você decidiu nos roubar. Eu não estava roubando, ela gritou, e então rapidamente baixou a voz. Eu ia devolver tudo assim que o próximo projeto começasse. Quase ri de novo, de incredulidade. Era o riso de alguém de pé nas ruínas da confiança. Você falsificou meu nome.
Era um treinamento. Eu não ia usar aquele. Treinamento para quê? Perguntei friamente. Para se tornar o tipo de pessoa que assina pelo próprio pai? Ela não disse nada. Então fiz a pergunta que havia permanecido como uma pedra em meu peito. Você sabia que esses homens poderiam nos machucar? A resposta dela não veio imediatamente. Isso já me disse o suficiente antes mesmo que ela falasse. Eu disse a eles para não assustarem vocês demais, ela finalmente disse. Não demais. Deixei-me escorregar até me sentar no chão do corredor. Aquela frase se abateu sobre mim como água gelada. Não assustar vocês demais. Como se o medo fosse um botão que ela pudesse girar com cuidado. Como se o perigo pudesse ser medido e ainda assim permanecer moral. Pai, ela disse, e agora a voz dela parecia trêmula. Eu sei o quão ruim isso soa. Isso soa exatamente como o que é. Eu estava desesperada. Então nós também deveríamos estar desesperados? Não. A voz dela falhou. Por um segundo, ouvi outra voz perto dela. Uma voz de homem. A de Marcos. Aguda e rápida. Então uma porta de carro bateu. Endireitei-me. Marcos está com você? Ela não respondeu. Daniela, as crianças estão com vocês? Não. Pelo menos isso. Então ela disse algo que fez meu estômago despencar. Ele está colocando tudo nas minhas costas agora. Claro que ele estava. Eu já tinha visto esse tipo, sorrindo à luz do dia, transferindo a culpa no escuro. Mas eu também sabia que não era tudo culpa dele. Ninguém havia forçado Daniela a nos convidar para aquela casa. Ninguém a havia forçado a continuar depois de ver nosso carro dar meia volta. Foram escolhas dela. O que você quer de mim? Perguntei. Suas próximas palavras saíram pequenas, quase infantis. Diga a eles que eu não queria machucar vocês. Fitei o corredor escuro. Por um segundo fraco e insensato, quase ouvi não a mulher adulta, mas a menininha que um dia chorara por um passarinho. Então me lembrei dos caminhões, dos papéis falsificados, da mensagem de Marcos, da palavra cooperar, da frase não demais. E algo dentro de mim se endureceu de uma forma limpa e dolorosa. Não, eu disse. Ela inspirou bruscamente. Você precisa dizer a verdade por si mesma, continuei. E precisa se entregar. Pai, não. Escute-me agora. Esta é a parte em que sua vida ainda pode se tornar honesta. Não será fácil, nem agradável, nem limpa, mas será honesta. Você vai procurar a polícia. Você vai contar tudo a eles. Cada nome, cada documento, cada mentira. Ou você continua fugindo e se torna exatamente a pessoa que afirma não ser. Por um momento, houve apenas a respiração dela. Então ela murmurou. Você sempre amou mais a Clara. As palavras me atingiram tão de repente que quase deixei o telefone cair. Era uma ferida tão antiga, uma desculpa tão batida, e ouvi-la agora, em meio a toda aquela ruína, fez algo se encaixar. Aquilo era parte da história que ela contava a si mesma. Talvez não toda a história, mas uma parte. A crença de que outra pessoa era favorecida, que outra pessoa tinha mais confiança, que outra pessoa tinha a vida mais fácil. E, portanto, as regras que mantinham os outros no lugar não precisavam contê-la. Daniela, eu disse suavemente, essa é uma mentira que você vem alimentando por anos. Ela não falou. Clara assumiu suas responsabilidades. Clara disse a verdade mesmo quando isso a fazia parecer mal. Clara aceitou não quando não era a resposta. Você, por outro lado, queria ser resgatada sem honestidade. Queria ajuda sem humildade. Não é a mesma coisa. Um longo silêncio se seguiu. Então ela disse, se eu me entregar, eles vão destruir esta família. Não, eu disse. Você já fez isso. E encerrei a ligação. Fiquei sentado no chão do corredor por um longo tempo depois disso, segurando o telefone no colo e encarando o vazio. Finalmente, Margarida abriu a porta do quarto e me encontrou ali. Ela se sentou ao meu lado sem dizer uma palavra. Eu me inclinei contra ela e chorei baixinho, não com grandes soluços, apenas uma tristeza profunda e cansada que parecia não ter fim. Pela manhã, eu não tinha mais lágrimas. Clara fez café. Tomás levou os meninos para a escola
e lhes disse que havia uma emergência familiar. Margarida se depilou com uma mão que tremeu apenas uma vez. Vestiu uma camisa azul simples e uma calça cinza. O tipo de roupa que faz um homem sentir que pode enfrentar lugares difíceis de cabeça erguida. Na delegacia de polícia, tudo se tornou mais oficial, mais sólido, mais doloroso. Examinamos cópias dos documentos falsificados. Havia transferências temporárias de poder, autorizações de propriedade, formulários de garantia de empréstimo de emergência e um documento de projeto mal feito que teria concedido a Daniela o controle sobre os principais bens da família se fosse assinado durante o que foi formulado como um período de assistência de curto prazo. Cada página me gelava ainda mais. A delegada Silva, ou policial Silva, estava sentada conosco enquanto líamos. Este conjunto foi preparado às pressas, ela disse. Há falhas jurídicas. Algumas formulações são descuidadas, mas com pressão, confusão e assinaturas suficientes coletadas em uma única sessão, danos reais poderiam ter sido causados antes que qualquer um percebesse. O rosto de Margarida escureceu de raiva. Eu apenas continuei a virar as páginas. Então chegamos à folha com minha assinatura falsificada de treino. Ela estava lá. Meu nome copiado de forma imperfeita, mas perto pareceu o suficiente para me deixar enjoado. Eduardo Santos. Eu a encarei por tanto tempo que as letras pararam de parecer as minhas. Murrow perguntou se eu reconhecia a caligrafia nas anotações ao redor da página. Eu reconheci. Uma parte era de Daniela. Uma parte, eu tinha quase certeza, era de Marcos. E então veio a parte que eu não esperava. Murrow deslizou uma foto tirada da mesa da sala de jantar de Daniela antes que as provas fossem recolhidas. No canto da imagem, meio coberta por um bloco de notas, havia um cartão de anotações amarelo. Minha respiração travou. Eu conhecia aquele cartão. Era um dos meus. Eu usava cartões amarelos para receitas, lembretes, aniversários, pequenas anotações domésticas. Este havia estado na gaveta da minha cozinha há um mês. Posso ver isso mais de perto? Perguntei. Murrow deu um zoom. A anotação dizia: trazer a pasta azul, pedir acesso bancário, manter Margarida calma. Se necessário, separá-los. A sala pareceu girar. Margarida se inclinou bruscamente. Separar. Minha boca secou. Não era mais apenas uma questão de documentos. Era um plano de controle, de divisão, para tornar um dos pais mais fácil de pressionar sem o outro na sala. Pressionei os dedos contra os lábios. Murrow disse suavemente: Mister Santos, precisamos saber se há mais alguma coisa em sua casa ou na história da família que aponte para a premeditação. Algo incomum faltando, copiado, discutido. E de repente me lembrei de mais uma coisa. 2 semanas antes, Marcos havia me chamado de lado durante o recital de dança da minha neta Emma. Ele sorriu e conversou sobre os figurinos, os sapatos e o trânsito. Então, tão casualmente que quase passou despercebido, ele perguntou se Margarida ainda guardava seus remédios para o coração no bolso do casaco quando viajava. Na época pensei que era preocupação. Agora, o sangue sumiu do meu rosto. Margarida me olhou. O quê? Virei-me lentamente para ela. Marcos me perguntou sobre seus remédios. O silêncio que se seguiu foi terrível. A expressão de Murrow se aguçou imediatamente. O que ele perguntou exatamente? Repeti palavra por palavra. O policial ao lado dela se endireitou na cadeira. O rosto de Margarida perdeu a cor. Eles poderiam ter planejado me separar dos meus remédios? Ela perguntou. Fixei novamente o cartão amarelo. Manter Margarida calma. Se necessário, separá-los. Meu coração batia forte. Talvez significasse apenas fazê-la falar. Talvez significasse levá-la para outro lugar. Talvez significasse criar confusão. Mas uma vez que as pessoas começam a planejar o medo, cada explicação inocente começa a morrer. Murrow se levantou. Preciso fazer outra ligação. Ela saiu com o jovem policial, me deixando sozinho com Margarida em uma pequena sala de interrogatório, que de repente parecia muito apertada. Margarida me olhou com um horror silencioso. Eduardo? Estendi a mão para a dela sobre a mesa. Você está aqui, você está segura. Por enquanto, ela disse. Era a verdade, por enquanto. Alguns minutos depois, Murrow voltou,
mas seu rosto me disse que o dia pioraria antes mesmo que ela se sentasse. Localizamos Marcos, ela disse, mas não em circunstâncias normais. Meu estômago afundou. Ele foi encontrado em um motel a 30 quilômetros a leste da cidade, continuou Monroe. Ele estava tentando fugir com dinheiro em espécie, joias e uma pasta com cópias de registros financeiros da família. E ele não estava sozinho. Agarrei a mão de Margarida com mais força. Quem estava com ele? Perguntou Margarida. Monroe me olhou diretamente. Seu neto, Tiago. Por um segundo, realmente pensei que tinha ouvido errado. Tiago? Repeti. A delegada Silva, ou policial Silva, acenou com a cabeça uma vez. Sim, meu peito apertou tão rápido que tive que pressionar uma mão contra ele. Tiago era o filho mais velho de Daniela e Marcos, 14 anos, todo cotovelos e tênis e piadas pela metade. Ele ainda esquecia onde colocava a mochila. Ele ainda pedia xarope extra nas panquecas. Ele era velho o suficiente para entender muito, mas não velho o suficiente para ser arrastado para esquemas de adultos. A voz de Margarida saiu baixa e rouca. Ele se machucou? Não, disse Monroe rapidamente. Ele está fisicamente bem, chocado, mas bem. Fechei os olhos de alívio por um segundo, mas o alívio não durou, porque Tiago estava com Marcos em um motel, carregando arquivos roubados e objetos de valor, enquanto Daniela ainda estava desaparecida. Monroe puxou uma cadeira e sentou-se novamente. Estamos tentando determinar se Tiago partiu voluntariamente, se ele entendia o que estava acontecendo e se Marcos o estava usando como cobertura. No momento, ele está com uma oficial de apoio a menores e uma conselheira dos serviços familiares. Ela fez uma pausa. Ele continua pedindo pelo avô. Isso me destruiu. Não os papéis falsificados, nem mesmo o motel. Essa frase. Ele continua pedindo pelo avô. Coloquei as duas mãos no rosto e respirei lentamente para não desmoronar na frente de todos. Margarida esfregou minhas costas uma vez, firme e quente. Clara, que tinha vindo conosco à delegacia e estava sentada contra a lija parede, murmurou. Ah, não, Tiago. Monroe deixou o silêncio se instalar por um momento, então disse. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. Tiago disse à conselheira que ouviu seus pais discutirem ontem à noite depois que o carro de vocês deu meia volta. Ele disse que Marcos queria partir imediatamente com os documentos e tudo o que podiam levar. Daniela queria continuar procurando a caixa metálica porque achava que ela continha a escritura original do lago. Eles se separaram. Marcos levou Tiago e partiu. Daniela continuou dirigindo. Essa imagem se formou na minha mente com muita facilidade. O pânico desfazendo o pequeno plano fajuto deles. A culpa voando de um lado para o outro. E no meio, uma criança sendo arrastada como uma mala de um carro para o outro. Clara se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Ele levou o próprio filho enquanto fugia da polícia. Só isso já me diz que tipo de pai ele é. Eu não respondi. Pensava no rosto de Tiago. Pensava também nas crianças mais novas, Emma e Noé, esperando na casa de um vizinho enquanto a casa deles se transformava em cena de crime e seus pais se tornavam estranhos. Então outro pensamento me atingiu. Por que Tiago? Perguntei. Os olhos da senhora Monroe se moveram para suas anotações. Segundo ele, Marcos lhe disse que estavam fazendo uma pequena viagem porque a família estava com problemas e ele precisava de ajuda para carregar umas sacolas. Ele disse que prometeu fast food e pediu para não fazer perguntas. Margarida murmurou algo por debaixo da respiração que eu não conseguia entender completamente, mas sabia que era raiva. Olhei para a senhora Monroe. Posso vê-lo? Ela hesitou, depois assentiu. Provavelmente sim, depois que terminarmos aqui. Mas antes disso, precisamos saber se Tiago conseguiu ver ou ouvir algo importante. Endireitei-me e me forcei a voltar à sala. Pergunte-me. Ela virou uma página. Tiago já foi usado antes para entregar mensagens, carregar papéis, destrancar portas, esse tipo de coisa? No começo, eu queria dizer não. Então me lembrei de pequenos momentos que pareciam inofensivos na época. Tiago chegando com envelopes. Tiago sendo enviado à nossa casa antes de todo mundo para pegar a forma de torta do Grandfather na cozinha.
Tiago perguntando uma vez, de uma maneira estranhamente repetitiva, se a Grandmother ainda guardava suas chaves extras no pote de cerâmica perto da lavanderia. A vergonha voltou mais intensa desta vez. Sim, eu disse suavemente. Talvez eu não tenha visto claramente na época, mas sim. Clara parou de andar de um lado para o outro e me olhou com uma compreensão triste. Ela não me culpava. Isso quase doía mais. A senhora Monroe anotou isso. O senhor ajuda mais do que imagina. Talvez, mas não parecia ajuda. Parecia andar para trás através dos meus próprios erros e nomeá-los um por um. Passamos mais uma hora com depoimentos e cronogramas. A delegacia parecia fria, excessivamente iluminada, cheia de passos, telefones tocando e portas que se abriam e fechavam. Em certo momento, alguém trouxe copos de café de papel. Peguei um e esqueci de beber. Finalmente, perto do meio-dia, a senhora Monroe nos conduziu a uma sala menor com cadeiras mais macias e uma caixa de lenços de papel sobre a mesa. Uma conselheira estava perto da janela, e sentado ao lado dela, com os ombros curvados, estava Tiago. No momento em que me viu, ele desabou em lágrimas. Eu já estava do outro lado da sala antes mesmo de perceber que havia me movido. Ele se levantou e se jogou contra mim. Todos os braços magros, o medo e o cheiro de criança. E se agarrou tão forte que meu coração doeu. Envolvi meus dois braços ao redor dele e disse a única coisa que importava primeiro. Você está seguro. Você está seguro. Você está seguro. Ele chorou na minha camisa, como fazia quando tinha 6 anos e havia ralado o joelho no parque. Margarida colocou uma mão no ombro de Tiago. Ei, meu querido. Tiago a olhou com os olhos vermelhos. Eu não sabia, Grandmother. Prometo que não sabia o que eles estavam fazendo. Eu sei, disse Margarida imediatamente. Sentamo-nos juntos. A conselheira fez perguntas suaves. Tiago respondeu em fragmentos quebrados no início, depois mais claramente à medida que se acalmava. Ele disse que a reunião havia sido real na superfície. A comida havia sido servida. Alguns parentes foram convidados para mais tarde, mas Marcos havia dito a ele e a Emma que o grandfather e a grandmother viriam cedo, porque precisamos conversar sobre assuntos de família de adultos. Daniela havia estado com raiva a manhã toda. Ela não parava de verificar o telefone. 2 homens tinham ido à garagem antes da chegada dos convidados. Tiago tinha ouvido um deles dizer: Se eles assinarem, terminamos antes do almoço. Meu estômago afundou. Então Tiago disse algo que fez Clara cobrir a boca. Eu ouvi a mãe dizer: Apenas mantenha o pai ocupado e a grandmother do lado de fora, se ele ficar difícil. Lá estava de novo. A separação, o planejamento, os pequenos e silenciosos passos da traição. A conselheira perguntou a Tiago se ele sabia quais papéis estavam envolvidos. Ele assentiu fracamente. Eu vi o nome do grandfather em uma pilha de papéis. A mãe disse que era apenas para um empréstimo e que a grandmother era teimosa demais para entender assuntos de adultos. Minha garganta doía. Então Tiago nos contou sobre a discussão depois que viramos as costas e fomos embora. Daniela havia jogado uma cadeira na varanda. Marcos havia gritado que ela tinha arruinado tudo ao nos deixar chegar muito perto do caminhão escondido. Um dos homens havia gritado que o tempo havia acabado e que outra pessoa cobraria o que era devido se Daniela não conseguisse. Aquele alguém mais. Mesmo agora, ainda não sabíamos quem estava por trás de toda aquela confusão. Tiago disse que Daniela tinha saído dirigindo, parecendo selvagem e furiosa. E Marcos havia corrido para dentro de casa, jogando joias, dinheiro e documentos em sacolas. Quando Tiago perguntou o que estava acontecendo, Marcos lhe disse que eles estavam partindo para uma aventura e que ele era o forte em quem podiam confiar. Essa frase fez minhas mãos se fecharem. Crianças querem ser úteis. É por isso que adultos egoístas as usam com tanta facilidade. Nesse ponto, a conselheira pausou as perguntas porque Tiago estava ficando sobrecarregado. Segurei a mão dele enquanto ele bebia água. Ele não queria soltar meus dedos. Então ele me olhou e fez a pergunta que eu temia. A mãe vai para a prisão? Ninguém falou por um segundo. Podemos mentir para as crianças para proteger a hora de dormir delas. Não deveríamos mentir para elas quando o mundo delas já está desmoronando.
Alisei o cabelo dele para trás da testa. A mãe fez algo muito ruim. A polícia precisa cuidar disso. O queixo de Tiago tremeu. Mas ela ainda é minha mãe. Eu sei, disse suavemente. E amar alguém não torna o que eles fizeram certo. Isso o fez chorar novamente, mas mais suavemente desta vez, com a triste compreensão de alguém aprendendo uma das piores lições da vida cedo demais. Antes de sair da sala, inclinei-me e o olhei diretamente nos olhos. Nada disso é culpa sua, nem um pedacinho. Você me ouve? Ele assentiu. Seu trabalho agora é dizer a verdade. É assim que as pessoas boas começam a limpar as bagunças ruins. Ele murmurou. Certo. E acho que foi o momento em que entendi o que minha vingança realmente deveria ser. Não gritos, não maldade. Não arruinar pessoas por prazer. A verdade. A verdade em salas iluminadas. A verdade no papel. A verdade diante de juízes e crianças e membros da família que haviam sido alimentados com mentiras. A verdade que não podia ser suavizada. Essa seria a minha vingança. A tarde passou rapidamente. Depois disso, Clara levou Tiago para casa, para que ele pudesse estar em um lugar seguro e tranquilo com pessoas que o amavam. Os serviços familiares também começaram os arranjos para Emma e Noé. A guarda temporária foi organizada. As crianças ficaram principalmente com Clara e Tomás, enquanto o tribunal resolvia tudo. Tiago foi para a terapia. Emma parou de acordar chorando depois de algumas semanas. Noé voltou a sorrir, quando Margarida o levou para pescar em um pequeno lago seguro, perto da casa de Clara. Marcos estava detido para interrogatório. Daniela ainda estava desaparecida. Por volta das 3 da tarde, eu estava exausto até os ossos, mas recusei-me a ir para casa. Em vez disso, disse a Margarida e Clara que queria uma coisa antes do fim do dia. Quero que todas as fechaduras sejam trocadas, eu disse. Margarida assentiu imediatamente. E quero que toda a família saiba o porquê. Clara piscou. Você quer contar a todos hoje? Sim. Ambos me encararam. Uma semana atrás, eu teria implorado por privacidade. Teria dito: vamos manter isso discreto, proteger os netos, evitar o escândalo, dar espaço para Daniela explicar. Mas o segredo já havia causado danos suficientes. Chega de esconder, eu disse. Chega de proteger mentiras com o silêncio. O rosto de Margarida suavizou-se, e sob toda a dor, vi um pouco de orgulho ali. Então, naquela noite, com a delegacia de polícia ciente e nosso advogado já contatado, reunimos o que pudemos da família imediata por telefone e videochamada. Minha irmã Ruth, meu primo Jean, o cunhado mais novo de Daniela, o marido de Clara ao lado dela, alguns outros, sem corrente de fofocas, sem performance dramática. Apenas as pessoas que precisavam da verdade antes que histórias falsas as alcançassem primeiro. Sentei-me à mesa de jantar de Clara, com as costas retas, e lhes contei. Contei a eles que houve uma armadilha disfarçada de reunião. Falei sobre os documentos falsificados que foram encontrados. Expliquei que Daniela havia envolvido homens de fora, ligados a uma dívida. E revelei que Marcos tinha fugido com arquivos roubados e Tiago. Afirmei que os netos estavam seguros. Disse que estávamos cooperando com a polícia. E declarei que não haveria mais fingimento. As reações vieram em ondas, choque, lágrimas, perguntas. Um parente não parava de murmurar: não, não, não. Outro perguntou se eu tinha certeza absoluta. Clara respondeu a essa pergunta antes que eu pudesse. Ruth chorou abertamente. Depois pediu desculpas por chorar, o que me deu vontade de chorar também. Jean fez perguntas práticas sobre a guarda, a escola e se as crianças precisariam de mochilas com pertences de casa. Ninguém defendeu Daniela depois que ouviram os fatos claramente. Isso importava, porque as mentiras crescem mais fortes na confusão. Quanto mais eu falava com clareza, menor toda a história dela se tornava. Em certo momento, meu primo Jean disse: Eduardo, você parece mais forte do que eu o ouvi em anos. Olhei para minhas mãos entrelaçadas. Eu tive que ficar mais forte, respondi. A versão antiga de mim ajudou a criar isso ao engolir demais. Ninguém contestou isso. Quando as chamadas terminaram, a casa estava novamente em silêncio.
Clara esquentou uma sopa que ninguém realmente queria, mas comemos porque os seres humanos ainda precisam jantar mesmo quando a família desmorona. Tiago estava sentado na ponta da mesa, com os olhos inchados, a colher movendo-se lentamente. Emma e Noé também haviam chegado a essa altura, sonolentos e confusos, agarrando-se perto de Clara. Os pequenos ainda não sabiam toda esta verdade. Eles só sabiam que a mamãe e o papai estavam com problemas, e que o avô continuava a beijar suas cabeças com muita frequência. Depois do jantar, ajeitei Emma na cama de hóspedes ao lado de Noé, enquanto Clara cuidava de Tiago no quarto de Lucas. Emma me olhou com aqueles grandes olhos santos e perguntou: Eu fiz algo de errado na reunião? A pergunta quase me partiu ao meio. Não, minha querida. Então por que todo mundo foi embora? Acariciei seus cabelos. Porque alguns adultos fizeram escolhas erradas, não você. Ela pareceu aceitar isso do jeito que crianças cansadas fazem. A mamãe vem amanhã? Beijei sua testa porque eu não podia prometer o que não sabia. Amanhã você estará com pessoas que te amam. Quando saí do quarto, tive que me apoiar na parede do corredor por um segundo para me recompor. Esse era o verdadeiro custo. Não os papéis, não o dinheiro, nem mesmo o perigo legal. Crianças deitadas em camas emprestadas perguntando o que tinham feito de errado. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram e a casa se acalmou, Margarida e eu nos sentamos na varanda dos fundos de Clara, sob a luz amarelada da varanda. O ar estava fresco. Em algum lugar na rua, um cachorro latiu uma vez e se calou. Margarida segurava uma xícara de chá já fria entre as mãos. Você tinha razão, ela disse suavemente. Sobre o quê? O silêncio. Ela olhou para o quintal. Nós dois o usamos. Você mais do que eu, talvez, mas eu também. Deixei as coisas passarem porque achava que a paz era o mesmo que a cura. Assenti. Eu também. Ela se virou para mim. Não mais. Não mais, concordei. Este é o tipo de momento em uma história em que eu diria para você respirar e pensar na sua própria vida por um segundo, porque as famílias não se quebram de uma vez. Elas se racham pouco a pouco quando as pessoas desculpam o que deveria ser enfrentado. E às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é dizer a verdade cedo, antes que a verdade venha arrombando a porta da frente. Se esta parte tocar seu coração, agarre-se a esse pensamento, porque o meu ainda tinha um teste difícil à sua espera. Por volta das 22h15, a delegada Silva, ou policial Silva, ligou novamente. Atendi imediatamente. A voz dela estava cortada e urgente. Mister Santos, localizamos a caminhonete de Daniela. Levantei-me da cadeira da varanda tão rápido que ela tombou para trás. Onde? Perto da antiga estrada de acesso à Lagoa dos Coqueiros. Todo o ar pareceu deixar meu corpo. A propriedade da lagoa, o terreno do meu pai, o lugar com a pequena cabana, o galpão de ferramentas, o cais de pesca e a antiga adega subterrânea sob a colina. Um lugar que Daniela conhecia desde a infância. Um lugar tranquilo o suficiente para se esconder. Um lugar diretamente ligado ao documento que ela pensava precisar. Margarida também estava de pé agora, lendo meu rosto antes mesmo que eu colocasse o telefone no viva-voz. A delegada Silva, ou policial Silva, continuou. Há sinais de que alguém está lá, potencialmente armado, e encontramos outra coisa no local. Minha voz saiu fraca. O quê? Um bilhete manuscrito deixado sob o para-brisa da caminhonete. Parece ser para você. Agarrei o telefone com mais força. O que diz? Houve uma breve pausa. Então ela o leu. Venha sozinho, pai. Você me deve uma última conversa. E abaixo, na caligrafia de Daniela, estavam 6 palavras que me congelaram o sangue. Traga IPG a escritura verdadeira, ou então. Fixei o quintal escuro com tanta intensidade que por um segundo não consegui ver nada. Traga essa escritura verdadeira, ou então. Margarida pegou o telefone da minha mão e o colocou no viva-voz. Policial? O que ou então significa? Ela disse quem está ameaçando. Ainda não sabemos, disse a delegada Silva, ou policial Silva. É por isso que preciso que vocês dois fiquem onde estão. Não vão para a propriedade da lagoa.
Estamos enviando policiais para lá agora. Mas mesmo antes que ela terminasse, eu sabia exatamente o que Daniela estava fazendo. Ela estava usando o truque mais antigo de uma família em pedaços: assustar, fazer o pai entrar em pânico, fazê-lo pensar que só ele pode resolver a situação, fazê-lo correr sozinho, levando o que ela queria. E pela primeira vez na minha vida, eu não deixaria minha filha usar meu amor dessa maneira. Não vamos, eu disse firmemente, e não levarei nada. É a escolha certa, disse a delegada Silva, ou policial Silva. Mantenham-se disponíveis. Poderemos precisar de informações sobre a disposição da propriedade. Após o término da ligação, Margarida pegou a cadeira da varanda e a colocou de volta em pé. Você está tremendo, ela disse. Eu sei. Sente-se. Não quero sentar. Enrolei os braços em mim mesmo e olhei para a linha escura de árvores além do quintal de Clara. Ela ia pescar lá com meu pai, eu disse suavemente. Ela implorava por mais uma hora no cais todo o verão. O rosto de Margarida se contraiu. Aquela menina se foi neste momento, engoli em seco. Talvez. Mas a mulher que ela se tornou ainda sabe exatamente quais memórias usar contra mim. Clara saiu para a varanda, tendo ouvido o suficiente da cozinha para entender que algo ruim havia acontecido novamente. Quando eu expliquei, seus olhos brilharam de raiva. Ela quer você assustado e sozinho, ela disse. Então faremos o contrário. E foi o que fizemos. Entramos. Espalhamos um velho mapa do município sobre a mesa de jantar de Clara. Marquei a estrada de acesso de terra, a cabana, o cais, a adega de tempestade e a trilha lateral que cortava as árvores em direção à parte de trás da propriedade. Margarida disse a eles onde a cerca costumava emperrar. Eu lhes disse onde Daniela provavelmente se esconderia, se quisesse observar a estrada antes de ser vista. A delegada Silva, ou policial Silva, permaneceu ao telefone enquanto outros policiais se deslocavam. Cada minuto parecia durar 10. Ninguém tocou no chá preparado. Tiago estava no corredor de meias, com o rosto pálido, ouvindo mesmo que devesse estar na cama. Finalmente o levei para a cozinha e o sentei ao meu lado, porque fingir que as crianças não ouvem as coisas não as impede de ouvir. Finalmente, a delegada Silva. O policial Silva ligou novamente. A voz dela estava mais baixa agora, controlada. Eles encontraram Daniela na cabana. Meus dedos se apertaram na borda da mesa. Alguém está ferido? Ela não tinha uma arma de fogo. Ela tinha a caixa de metal, seus documentos copiados e vários papéis espalhados sobre a mesa. Ela também tinha o antigo organizador de pílulas de sua esposa. Margarida ficou imóvel. Fechei os olhos. Então era real. As perguntas sobre os medicamentos dela, o bilhete sobre mantê-la calma, sobre nos separar. Talvez Daniela tivesse apenas planejado controlá-la. Talvez não. Mas uma vez que essa linha é cruzada, a segurança deixa de ser suposição e se torna ação. Ela está sob custódia? Perguntou Clara. Sim, disse a delegada Silva, ou policial Silva. Ela se entregou após um breve impasse. Estava agitada, mas cedeu. Todo o cômodo pareceu expirar de uma vez. Então Tiago perguntou com uma voz bem baixinha. A mamãe disse alguma coisa, a delegada Silva? Ou, policial Silva permaneceu em silêncio por um segundo antes de responder. Sim, ela disse que queria falar com o pai dela. Tiago baixou os olhos. Peguei o telefone novamente. Eu irei amanhã. Margarida se virou bruscamente. Eduardo. Na delegacia, respondi, encontrando os olhos dela, à luz do dia, com a verdade sentada entre nós. A delegada Silva, ou policial Silva, concordou que seria mais seguro e sensato. Encerramos a ligação. Então a casa mergulhou naquela estranha calmaria que se segue quando o perigo muda de forma. A caçada havia terminado. O esconderijo havia terminado. Mas a dor não havia terminado. A parte mais difícil apenas havia se transformado. Naquela noite, mal dormi 2 horas. Pela manhã, vesti-me com cuidado. Não porque as roupas pudessem me salvar, mas porque a dignidade importa quando o coração tenta desmoronar. Vesti uma camisa creme, calças azul marinho, sapatos baixos
e os pequenos brincos de pérola da minha falecida mãe. Eu queria parecer eu mesmo, sólido, simples e impossível de intimidar. Na delegacia de polícia, levaram-me para uma sala particular. Daniela já estava lá, com os pulsos livres agora, mas seu futuro não estava nem um pouco. Ela parecia péssima. Seus cabelos estavam bagunçados, os olhos vermelhos, o rosto acinzentado de exaustão. Por um instante, vi a menininha que dormia com uma meia e não com a outra. Então me lembrei dos caminhões, do nome falsificado, do bilhete, do porta-comprimidos. Sentei-me à frente dela. Ela murmurou: Pai, não. Eu disse suavemente: Você ouça primeiro. Ela piscou surpresa. Talvez ainda pensasse que eu viria chorando e implorando por uma explicação que pudesse amenizar a situação. Mas aquele pai havia ficado na estrada quando eu disse à minha esposa para dar meia volta. Você nos armou uma cilada, eu disse. Convidou seus pais para uma reunião de família, para que estranhos pudessem nos pressionar a assinar o controle de nossa casa e de nossas contas. Deixou seu marido arrastar seus filhos para a confusão. Copiou documentos privados de nossa casa. Falsificou minha assinatura. Nos perseguiu quando partimos. Pegou os medicamentos de sua mãe e tentou me assustar para que eu levasse a escritura verdadeira para a propriedade do lago. Cada uma dessas escolhas foi sua. Lágrimas encheram seus olhos quase imediatamente. Eu estava desesperada. Eu sei que você estava desesperada, eu disse. Desespero é um sentimento. Isso foi um plano. Ela estremeceu como se as palavras a tivessem atingido. Então ela começou a falar rápido, quase tropeçando nas próprias palavras. Vincent havia desaparecido depois de usar a empresa de Daniela para esconder dívidas. O agiota era pior do que Daniela sabia a princípio. Marcos não parava de insistir que eles poderiam salvar tudo, se apenas obtivessem o controle temporário da propriedade da família para garantir outro empréstimo. Daniela disse que nunca quis violência, que os homens deveriam apenas nos assustar para que assinássemos, não nos machucar. Ela disse que entrou em pânico quando partimos. Disse que Marcos a havia pressionado. Disse que se odiava. Disse que havia arruinado tudo. Deixei-a falar até que as desculpas se esgotassem e restassem apenas palavras nuas. Então eu disse a coisa que ela mais precisava ouvir. Você não arruinou tudo em um dia. Você construiu isso uma desculpa de cada vez. Ela me olhou com uma miséria tão crua que eu quase desviei o olhar. Quase. Mas aqui está na parte que ainda pertence a você, continuei. Você pode dizer toda esta verdade, não pedaços, não culpas, tudo. Ela fixou o olhar na mesa. Isso mudaria alguma coisa? Sim, eu disse. Isso mudaria o tipo de pessoa que você é a partir de hoje. Por muito tempo ela não disse nada. Então, muito suavemente, ela assentiu. E ela disse a verdade. Não toda de uma vez e não com orgulho, mas de forma suficientemente completa para que a polícia e o advogado conectassem toda a cadeia. Vincent havia apresentado Daniela a um agiota particular depois que a empresa começou a afundar. Marcos sabia mais do que admitia e havia ajudado a organizar a cilada da reunião porque acreditava que os bens da família poderiam salvá-los e que seguiríamos em frente mais tarde. Os homens escondidos estavam lá para intimidar, bloquear as saídas e nos impedir de sair até que os papéis fossem assinados. O bilhete amarelo havia sido escrito em parte por Marcos, em parte por Daniela. A questão sobre os medicamentos de Margarida não era para matá-la, insistiu Daniela, apenas para torná-la mais fácil de pressionar se ela ficasse estressada. Ouvir isso ainda me deixava enjoado, mas pelo menos estava dito claramente. Sem mais sombras, Marcos também foi indiciado. Os agiotas foram investigados. Vincent foi encontrado mais tarde em outro departamento e trazido para responder por fraude. Levou meses para que o processo legal avançasse rangendo, mas avançou. E eu? Minha vingança não foi barulhenta. Não foi cruel. Foi limpa. Recusei-me a mentir por eles. Dei cada depoimento, entreguei cada documento. Parei de me convencer de que a vergonha familiar era pior do que a verdade familiar. Trabalhei com Clara e Margarida para proteger os netos.
Foram feitos arranjos de guarda temporária. As crianças ficaram principalmente com Clara e Tomás, enquanto ali o tribunal resolvia tudo. Tiago foi para a bioterapia. Emma parou de acordar chorando depois de algumas semanas. Noé voltou a sorrir quando Margarida o levou para pescar em um pequeno lago seguro perto da casa de Clara. Num domingo à tarde, um mês após a prisão, Tiago sentou-se ao meu lado no balanço da varanda da casa de Clara e perguntou: Vovô, você ainda ama esta mamãe? Era o tipo de pergunta que só uma criança faria tão diretamente. Sim, eu disse, depois de um momento. Mas amor não é o mesmo que confiança. Ele pensou sobre isso. Você vai confiar nela de novo algum dia? Olhei para o quintal onde Emma e Noé caçavam bolhas de sabão. Não da mesma forma de antes, eu disse. A confiança precisa ser reconstruída com a verdade, e a verdade leva tempo. Tiago assentiu lentamente. Acho que entendo isso. Ele entendia. Jovem demais, mas ele entendia. Meses depois, após as datas do tribunal, as longas reuniões e os documentos difíceis, Daniela me escreveu uma carta do Centro de Detenção do Estado, antes da condenação. Ela não me pediu para salvá-la, isso era novo. Ela não culpou Clara, Marcos ou Vincent. Isso também era novo. Ela escreveu que finalmente entendia que cada atalho que havia tomado era, na verdade, um roubo ao futuro, o dela e o nosso. Ela escreveu que ouvir Tiago chorar na delegacia havia quebrado algo dentro dela que deveria ter se quebrado anos antes. Ela escreveu que sentia muito. Chorei ao lê-la. Não porque isso resolvesse tudo, não resolvia, mas porque era a primeira coisa honesta que ela me dava em muito tempo. Escrevi apenas uma vez antes da condenação. Eu lhe disse que esperava que ela passasse os próximos anos se tornando uma pessoa que seus filhos pudessem, um dia, conhecer novamente com segurança. Eu lhe disse que, desculpe, só tem valor quando cria pernas e se manifesta em um comportamento mudado. Eu lhe disse que não a salvaria das consequências, mas que oraria para que as consequências finalmente a ensinassem o que o conforto nunca havia feito. Ela foi condenada. Marcos também foi condenado, de forma diferente por causa de seu papel. Vincent teve sua própria punição separada. A empresa desmoronou completamente. A casa onde Daniela e Marcos moravam foi perdida. Foi feio, triste e muito público. Mas as crianças estavam seguras. Isso era o que mais importava. Quanto a Margarida e eu, trocamos as fechaduras, mudamos o sistema de alarme, transferimos mais documentos para o banco e mudamos algo ainda maior na família. Mudamos as regras. Chega de empréstimos secretos. Chega de acesso para o caso de. Chega de engolir comportamentos estranhos para manter o jantar em paz. Clara disse que a família finalmente se sentia honesta, mesmo na tristeza. Ela estava certa. Um ano depois, fizemos uma verdadeira reunião de família. Não na antiga casa de Daniela. Não em nenhum lugar ligado às mentiras. Fizemos na casa de Clara, no quintal, sob cordões de luzes quentes. Havia cadeiras dobráveis, salada de batata, limonada pegajosa para as crianças e música de uma caixinha de som que falhava toda vez que Noé dançava muito perto. Tiago grelhou hambúrgueres ao lado de Margarida. Emma me ajudou a colocar os guardanapos na mesa. Noé correu em círculos até cair de tanto rir. Ninguém estava escondido nas árvores. Ninguém esperava com caminhões. Ninguém pedia assinaturas. Ao pôr do sol, Tiago veio ficar ao meu lado enquanto todos conversavam e riam. Parece diferente, ele disse. É diferente. Melhor. Olhei ao redor para as pessoas que me restavam. Aqueles que haviam escolhido a verdade mesmo quando doía. Sim, eu disse. Muito melhor. E é aqui que vou te deixar com uma lição simples que aprendi tarde demais, mas não tarde demais para transmiti-la. Confie nos seus instintos. Fale quando algo parecer errado. O silêncio pode proteger a paz por uma hora, mas a verdade pode proteger uma vida por anos. No dia em que disse à minha esposa para dar meia volta, pensei apenas em escapar de uma armadilha. Eu não sabia que estava também desviando toda a minha família de um tipo de futuro e nos forçando para um futuro mais difícil, mas mais limpo. E nunca mais vi minha filha da mesma forma.
Mas, por ter finalmente escolhido a verdade em vez do silêncio, eu ainda estava lá para ver meus netos rirem. Obrigado por ter escutado minha história. Este não é o fim da minha história. É apenas o começo de algo melhor.